Champions, essa Champions League. Então, é uma competição interessante, falar um pouquinho sobre ela antes, porque é uma competição, a Champions League é uma competição da Europa que ela é realizada, né? Você vê que a Europa tem a quantidade de países, são 50 países na Europa, e para fazer uma Champions League que é o campeão de clubes, né? Ele equivale à nossa aqui, Copa Libertadores. Só que lá é realizado em 50 de clubes em vários países. E aqui nós temos 10 só, né? Que na Libertadores, na América do Sul, participam 10 países. Mas é uma Copa muito interessante, porque ali você tem uma condição de verificar até, não uma condição geral de seleção, mas é uma condição boa, porque você pode ver a participação, o próprio comportamento individual dos jogadores, das estrelas dos outros países que fazem parte desse grupo que está nas semifinais. Agora, esse jogo de hoje que está sendo realizado é o Arsenal contra o Atlético de Madrid. O jogo passado, eu assisti esse jogo, ficou 1-1 o resultado na ida, né? Agora eles estão hoje realizando a volta. Então, até agora, acho que está 0-0 ainda o jogo. 1-0, pode ser não. É porque aqui no local não tem uma televisão próxima. Então está 1-0 e o Arsenal. O jogo foi empate. Então o Arsenal classificando, mas é um jogo interessante, porque o que foi visto é que esses dois times, tanto o Atlético em 4, que são os times que vão para as semifinais, são times que não têm assim normalmente entram nessas finais assim, porque os grandes clubes mesmo de Real Madrid e outros clubes grandes todos ficaram fora e sobrou então nesse caso aí nessas semifinais Bayern Munique e PSG. São as duas a Inter de Milão, o Milan, países grandes. A Inter fora, grandes equipes que estão sempre presentes estão fora. Então, agora, nesse jogo de hoje, essa classificação, por exemplo, do Arsenal e o que diz do jogo anterior, tem que fazer um comparativo com o jogo anterior, que eu também assisti, que foi o PSG a semana passada, contra o Bayern Munique. E foi assim, um jogo espetacular, foi um jogo assim de público, de tudo, e de apresentação em campo. As duas equipes estão muito boas, tanto e essa quantidade de gols que fica assim numa... 5-4 para o Paris Saint-Germain. Né? Mas aí você vê que os ataques, o que você conclui? Um 5-4 num jogo PSG não é um jogo normal, isso aí é um placar que há anos que não acontece. Vai ser a primeira vez que chega a 9 gols numa semifinal de Champions League. Então, mas o jogo foi excelente desse jogo passado e terminou 5-4 para o PSG, que nessa semana agora amanhã, aliás, amanhã tem então o jogo da volta. E vamos ver o que vai acontecer. Agora o PSG o direito ao empate e vai ser amanhã às 4 horas, no mesmo horário que está jogando agora o Arsenal. Então é um jogo interessante. Agora, o que se analisa também? Porque com um jogo de 5-4, o que deu para ver é que os ataques das duas equipes estão muito fortes e aí algumas falhas de defesa, esse placar de 5-4. O Paris Saint-Germain com o Vitinha, como é que é o nome dele? Aquele marroquino entrando pela direita.
O Dembélé se movimentando na frente. Dembélé, o outro que jogou muito também. Eu estava falando aqui, você, para ganhar tempo, eu falei alguma coisa que eu tenho de informação. O Chiara, chamo de Chiara. Chiara, o nome islâmico, um nome diferente. Era aquele do lado esquerdo, é esperto. Ir para dentro, mete gol. Taticamente, ótimo. Agora, é um time bem montado pelo Luiz Henrique, hein? Eu acho que joga o que ele gosta, de toque de bola. Ele vem lá de Barcelona, vem de futebol espanhol. E essa influência existe. Ele soube aproveitar a qualidade dos jogadores, hein, Curtis? Com certeza. Ele o PSG, que o ano passado foi o campeão, né? Então, daí é um time que nunca tinha sido campeão da Champions League. E com ele, que eu já estava trabalhando há um certo tempo, que o Luiz Henrique, ele conseguiu levar essa equipe para esse ponto que está jogando muito, a equipe. E, inclusive, com jogadores que a gente nota que estão na plena forma, né, para chegar agora perto da Copa do Mundo, faltando um mês e pouco para a Copa do Mundo. O Curtis, o Alexandre Barrone está aí, é meu parceiro, amigo do interior de São Paulo, e é um estudioso de futebol, e está aí. Alexandre, faz algum comentário ou dá uma pergunta para nós, para mim, para o Curtis aí, que dá para falar sobre esse Paris Saint-Germain, e foi 5-4, e Bayern de Munique. Que jogo aquele lá, hein? E o que você acha da Copa da UEFA? Responde alguma coisa aí para nós, Barrone. Sabe por quê, Curtis? Porque ele estava aqui esperando, já fazendo. Então, quando ele soube que era você na live, ele não dormiu, o Barrone. Estou brincando. Desculpe, Barrone. Desculpe, desculpa. Pede desculpa. O grande problema é que a tecnologia chega para todos os setores e melhora tudo. Mas em dado momento, quando pifa um negocinho, acabou. A gente perde tudo. A tecnologia tem que fazer que nem hoje o Atlético de Madrid dá um contra-ataque. Porque esse jogo, eu analiso o seguinte, aliás, vendo esse jogo, mas o futebol tem suas nuances, tem a caixinha de surpresa, tem tudo. Mas dá a impressão de que, pelo que eu vi no jogo do Arsenal passado e o Atlético de Madrid, pelo nível do PSG e do Bayern Munique, dá uma impressão que amanhã é uma decisão de campeonato, parece que, porque, sinceramente, é bem um jogo de decisão. Na véspera, superior tecnicamente, mas como o futebol tem as coisas, que é no campo que se decide, não pode se dizer já agora que já é o campeão quem vai ser amanhã. Mas analisar tecnicamente, os dois são bem superiores. Eu vou analisar o Arsenal um pouco. É um time que toca bem a bola, é um time que marca da defesa, o ataque, faz pressão, tudo que você fala de moderno aí, é uma equipe danada, muito bem preparada pelo treinador, o Arteta. E ele é esperto porque ele já conseguiu fazer o gol. Porque é difícil, hein, Curtis? Eu tive no Atlético de Madrid acompanhando os treinos dele. O Luiz Pereira me arrumou. E eu fui, que era zagueiro. E aí ele treina duro, muito de contato. É a qualidade que ele jogava, lembra? Ele chegava, era de contato, dava umas bordoadas também, mas e está há muito tempo lá. Esse outro comentário eu fiz. Esses treinadores que ficam, o pessoal tem paciência. Eu me lembro do Luiz Henrique, no começo do Paris Saint-Germain, ele perdeu alguns jogos, mas tiveram paciência. Tem que ter paciência. A gente é pro futebol brasileiro que eu estou falando, porque você vê que qualquer coisa quer mandar embora o cara, né? O Felipe Luiz pode ter suas razões lá, o comitê do clube e tudo,
mas eu acho que não fez uma coisa grave, ganhou títulos, então tem que ter essa paciência. E essa paciência, Curtis, leva ao resultado. Fala você. Eu acho, inclusive, defendendo aí a classe dos treinadores, tudo isso, eu acho que aquilo que o Flamengo fez com o Luiz Henrique, com o Luiz Felipe, foi tremendamente uma coisa, uma armação Lamentável. muito grande, uma coisa lamentável e outra coisa, e da maneira que foi feito. Porque, pelo menos, se quer mandar o treinador embora, alguma coisa, pelo menos deixa ele encerrar, porque ele levou a equipe. Ele participou de 70 jogos com o Flamengo dirigindo, e chega na final. Ele é dispensado e mandado embora numa noite em que ele jogou e fez 9-0 na semifinal, uma coisa injusta. para ir para a final. Aí tira, é como se fosse assim, não, vamos deixar para a última hora. Quando ele chegou, fez tudo para chegar lá nessa semifinal, eles fazem isso. E outra coisa, ele não é considerado campeão, porque não terminou. E outra coisa, entra lá um treinador de 2 dias e vai para o banco e 2 dias ele é campeão carioca. Então, como é que pode isso? É difícil. Ele deve ter algum Patrício lá, hein? Deve ter algum Patrício lá. O Boto, né? Boto, acho que é o nome do cara que é supervisor. Já tá cuidado com isso no futebol, porque causa mal-estar e não é justo. E quando Não você faz isso, claro. mal, não é legal. Não é legal. Curtis, esse jogo do Paris Saint-Germain com a equipe do Bayern de Munique me lembrou aquelas épocas de futebol que os times goleavam, o Botafogo, o Santos, mesmo outros lugares. A goleada mostra um movimento legal de ataque, né? Isso deve alegrar o povo. Esse jogo aí deve ser um jogão agora, o próximo. Com certeza, eu acho que vai ser um grande jogo e o Bayern vai ter que entrar para virar, né? Porque o empate é para o PSG. Mas 1-0 não é resultado na situação desses times grandes, que dá para virar tranquilamente. E pelo que os dois apresentaram, porque foi um jogo assim atípico lá o anterior. Porque o PSG colocou uma vantagem grande no placar. Se não me engano, chegou a 3-1, para depois o Bayern recuperar e chegar aos 5-4. E no final do jogo, ainda lá nos últimos minutos, o Bayern teve tudo para empatar o jogo, ficar 5-5. Num lance que ele teve, que perderam, mas... Então é isso que você está falando, é um jogo que a gente vai ser interessante assistir, porque vai ser e certeza. O treinador, eu falei alguma coisa aqui antes, o Kompany, que conhece o futebol europeu, é um ex-jogador da Inglaterra, conhece bem, jogava duro quando jogava concentrado, então ele deve passar muita coisa para esse time do Bayern que combina com a personalidade do alemão, que é morder até o último minuto, não tem conversa. Verdade. E já logo uma grande equipe começa com um grande goleiro. O Paris Saint-Germain também tem o Donnarumma, mas o Neuer é um grande goleiro, né? Nossa, joga com o pé, com a mão, voa. Vai ser uma grande partida e ele joga no 3-5-2. E às vezes 3-4... Isso, as variações, né, Curtis? O cara joga na frente, aí se mexe, mas eu vejo a troca de passe de lado, a troca curta, tudo que você vê que foi preparado, né, ensaiado, algumas coisas, e a qualidade individual também dos jogadores. Agora, você comentou um negócio comigo ontem, que eu achei muito legal, que nós fomos preparar para fazer a live, do Harry Kane, que joga entre o ataque e às vezes vem no meio buscar, no corner ele vai marcar. É um jogador determinado, muito bom esse inglês,
E vai Isso. ser, acho que vai bem nessa próxima Copa do Mundo também. E o outro é o Luiz Dias. É um jogador Também. habilidoso. Acho que é Muito bom colombiano. O que que também. ele é mesmo? Eu Não não sei sei. qual é. Luiz Mas Dias, eu não deve sei. ser. Pela Sinceramente, fisionomia, eu é um vídeo não, jogando contra o Brasil com a não Colômbia, sei se não qual me é falha a a memória. nacionalidade dele. É. Com esse, Perigoso. Muito inteligente, perigoso, se mas tem mexe. vários jogadores. O Eric, então, ele comanda aquele meio de campo ali é um jogador que chega na frente, joga no meio de campo, ele joga como se fosse um 10 que chamam, né? Um jogador de. Até eu fiz um comentário, né, de que no Flamengo quem joga parecido é o Arrascaeta, que vai na esquerda, vai Exato, na o que você direita, falou. vai lá e faz gol também. Então é uma qualidade assim dele, do Harry Kane. E ele jogou bem, muito bem esse jogo. O Dembélé, que não vinha bem também nos últimos jogos passados aí, mas ele está muito em forma, está muito bom também. E os dois goleiros são excelentes, né? Mas foram gols assim que o goleiro não teve participação. 2 gols foram de pênalti e o restante foi só jogada mesmo, que não tinha, matando o goleiro mesmo no lance Aquele, final. aquele rapaz, o Kira, que joga para o Paris Saint-Germain, é danado do lado esquerdo também. Ele acha espaço, dá um trabalho danado, hein? O que É, você acha dele? É um bom jogador. tem lá o Hakim também, que Aqui, é do, do Paris é do, Saint-Germain. do Paris Saint-Germain, mas ele é jogador de Marrocos. Marroquino, Marrocos, muito bom Ele é jogador. marroquino, ele. É um jogador que também está numa forma excelente, jogou muito nesse jogo. Então, é aquela história. É, ele vai jogar pela seleção, que vai ser o primeiro jogo nosso, né? Mas ainda Na bem Copa do que Mundo. o treinador, ainda bem, modo de falar, que o treinador é É, europeu, é, e conhece bem ele, e sabe que ele sai ali. E numa das saídas do Vini Júnior, espero que ele acerte o pé mesmo e dá vai tudo certo. acertar. Tem que Vai torcer, né? acertar, legal. O que acontece agora com a Copa do Mundo, não só do Brasil também, essas competições que ainda estão sendo realizadas agora antes da Copa, é um risco, né? Porque nós temos, você vê só, o Brasil praticamente perdeu 2 jogadores que eram titulares já certo, que é o Estevão, que deve ficar 2 É meses uma pena. fora. Aí O, o Militão também, o que vai. Militão, que faz O o Militão, central e lateral. a recuperação dele, ele vai voltar a jogar pelo PSG, próximo já à Copa do Mundo. Então é um risco também. Então são jogadores, por exemplo, agora mesmo o Arrascaeta no Uruguai, É. né? Ia jogar a Copa pelo Uruguai, Agora, com uma fratura de clavícula, 2 meses parado aí depois. você tem notícia do goleiro, o Alisson? Ele estava contundido, não sei se agora ele já está jogando, tal, Acho que ele já não tem. está jogando, já. O Alisson está Legal. jogando. E o outro zagueiro também que jogava com ele, eu acho, joga com ele, o Gabriel. É um Gabriel zagueiro, também, nesse eu não sei como é que está. Mas um grande quarto zagueiro. é, E o Brasil dá para montar uma boa seleção. Hoje já não dá para falar assim, isso aí nós tiramos esse campeonato de letra. Não, não, assim isso não dá não mais dá para mais. falar, porque não tem mais bobo. Eu comentei sobre o exemplo da Venezuela, você que trabalhou com muitos clubes e seleções, você conhece, um nível era mais baixo, mas que daqui a pouco cresceu. A melhoria do futebol no mundo, os programas de futebol que eles aprendem em cursos, programa que a gente também desenvolveu aí no Rio de Janeiro. É um montão de coisas que soma, né? E eu dei exemplo do Pastoriza, que foi um grande jogador da Argentina, era meu amigo na CONCACAF, ele trabalhava com El Salvador. Eu vou para a Venezuela para um torneio, ele está no hotel. Ele, falei, o que você está fazendo aqui? Ele falou assim, eles me chamaram para conversar, o que você acha? Acho que isso aqui, não sei não, hein? Não ganhava treino, eles não ganhavam treino, acho. Aí eu falei assim, olha, pastor, se você ganhar um jogo,
Você tá com a maior moral aqui, cara. E vou te falar, você traz uns 3 argentinos, naturaliza eles aí. Isso. Ah, eu ia falar o quê para ele? E acho que fizeram isso aí, não foi porque eu falei. Ele era astuto, era um jogador mais experiente da Argentina, muito legal. Curtis, eu puxei um assunto aqui, só para dar uma refrescada, e eu vou falar para ele, você pode falar, os grupos da Copa do Mundo, eu andei aqui nos 34 países, né? Uns 30, vai. E, por exemplo, o grupo A, o México, South África, República. Você jogou torneio na África do Sul, você esteve trabalhando junto com a África do Sul, lá na África do Sul. Você jogou, teve no México, sua seleção jogou seleção brasileira. Sim. E eu vou falar, você fala das suas aí primeiro. Grupo B, Canadá, Catar, Suíça e Bósnia e Herzegovina, que eu falei dessa. Você, qual desses países que você dá para falar alguma coisa? Você teve rapidinho, só eu tive nesse aí por causa disso. Nesses aí eu não tive nessa área não, de Bósnia. Não, mas você teve na Suíça, no Catar você teve. No Catar, sim. No Catar já tive também lá bastante. Canadá você teve? Lá. Eu só no Catar dos países árabes que eu não trabalhei, mas fui lá jogar muitas competições no Catar, inclusive. Mas do mundo árabe eu só não trabalhei, foi no Catar e em Oman. Oman, onde eu tive. Putz, aqui o grupo C tem um país que você nunca teve, é o Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia. Qual desses aqui você teve? Não é sabatina, não, é para a gente me animar também a falar um pouco. Não, nesses aí também não tive, porque eu tive eu tive no Marrocos, mas eu não tive no Marrocos. E acompanhava o Haiti, não, eu tive no Haiti. Eu estava na África e eu acho que é uma das equipes que vai nesse grupo, se for analisar, e pelo que a Escócia tem mostrado, seria Brasil. Edu, um abraço para você. Me dá um alô para a gente marcar essa live aí. Tem muita história para contar. Ontem eu falei com o Sérgio, grande atacante do América que jogava com você. Sérgio é um amigão, jogamos veterano no México. E eu falo jogamos, não se impressiona, pensa que eu sou um craque. Não era. Era um time de veterano na Copa de 86. Curtis, o Haiti eu tive disputando eliminatória com o Barbados, com a seleção. A Escócia eu tive dando curso, lançando meu livro lá por Craig Brown, na Federação da Escócia. No grupo D tem Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia. Qual desses aqui você pode falar alguma experiência, alguma coisa que você teve, fez um pequeno trabalho ou foi olhar alguma coisa de futebol? Eu não... A ideia mais no Paraguai, né, que eu tive mais vezes, já com o Paraguai, mas Turquia eu também estive lá, mas passei com a equipe, essas coisas, jogando, mas não tenho ideia assim, mas a Turquia ela tem um futebol muito bom, né? Tem duas equipes lá, o Fenerbahçe e o Galatasaray, são as duas equipes que, inclusive, que são as duas, uma rivalidade gigante, né? Que jogando as duas sempre dá confusão, no final. Mas eu não sei o futebol, porque é uma situação, sabe o que acontece, Falopa? A gente, hoje em dia, o futebol está tão... globalizado. Está tão globalizado que hoje em dia tem países menores que estão... Até agora, que fica assim, poxa, classificou o Haiti, classificou essas equipes, tem equipes muito mais fracas, países muito mais fracos tecnicamente. O país do Edu aí, o país do Edu, precisamos fazer uma live, Edu. O Iraque, ele esteve junto com o Evaristo. Iraque. Na Copa do Mundo,
no México, eu lembro. O Edu teve lá no Iraque, né? Tava torcendo para entrar em Valência de centroavante e Edu na meia, ia ser bom. Abraço, Eduzinho. Manda um abraço, legal, Edu. Saudade aí, joga pra caramba, dá um abraço pro teu irmão, cumprimenta ele pelo livro. Pô, e também para o irmão, porque o Zico sempre foi ligado ao nosso sindicato, nós estávamos sempre juntos. Ele é igual a você, que te chamava assim, você vinha fazer as palestras para a gente. O Edu também, o Zico, chamamos ele várias vezes para as palestras no nosso curso lá do sindicato, e ele estava sempre presente lá. Foi meu jogador, eu fui preparador físico, auxiliar na Olimpíada de 72. Ele estava nessa Olimpíada. O Edu teve na Turquia, está falando aí, eu tive mais pela FIFA, eles me convidaram depois do Mundial de 98, eu tive com eles e conversamos, e aí eu estou trabalhando com a CONCACAF, eles fizeram o convite, a FIFA pediu para mim representar também ela nos 100 anos da federação, lá em Antioquia, lá, um lugar lá perto. E aí eu fui. E depois eu voltei uma outra vez com o Walter Gag. Teve uma conferência da UEFA de treinadores. Mas a primeira eu fui dar aula lá. Tinha um treinador muito bom, Fatih Terim, no Galatasaray. O Tafarel jogava no gol. A Turquia não é boba, dá trabalho. Aqui, quer ver? Estados Unidos, Paraguai, Austrália, já falamos. Alemanha, no grupo E. Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim, Equador. Nessa aí eu tive mais, foi no Equador, né? No Equador. Você teve na Alemanha? Não teve na Alemanha? Na Costa do Marfim também tive. Então. Jogando lá, tudo isso. A Costa do Marfim sempre teve bons jogadores, né? A Costa do Marfim está com um time, inclusive aquela estrela deles, o Drogba, que foi estrela também na Inglaterra, tudo isso, é de lá, né? Então, Costa do Marfim, mas grande equipe. São mais chave, como eu falei, até a primeira fase, depois vai ter uma análise melhor, mas porque com 48 equipes, ficou uma quantidade muito grande de equipes com nível técnico mais baixo que vão estar presentes, né? Mas por isso que a Copa, inclusive, vai demorar, assim, acho que 52 dias essa Copa de competição. Para não ir longe, que eu tenho medo que o Instagram mete uma tesoura, a gente falando coisas... Legal ver isso aqui, já é uma coisa que pode ser vista com mais o futuro aí. Eu tive em muitos desses países, isso me deixou muito contente, é um prêmio que eu recebi do futebol, de trabalho, de tanto lugar que a gente vai, e você também, claro. Agora, Kurtz, quem você acha que pode chegar na Copa do Mundo? Eu acho que a França, aquele jogo com o Brasil e o que eles podem fazer mais, tem mais jogadores que não estavam lá, a França pode ser um deles, a Argentina também continua com aquela base do time, certo, jogando muito tempo junto, pode ser um dos candidatos, né? Agora... Espanha. Espanha também está com futebol muito bom. A seleção deles está com um nível muito bom. E, infelizmente, também falando em Copa do Mundo, a Itália, né? Nossa Itália, que há três... A sua Itália lá, descendência, e a nossa também. Eu estudei, mas dei aula lá também. Tivemos tantas vezes na Itália. É uma pena, porque três Copas fora. É uma coisa, não sei... Eu acredito que, analisando o porquê que a Itália está fora... Falou Itália, como o Edu está na linha, eu tive no Udine com a federação para acompanhar o trabalho me fugiu o nome do treinador, conhecia o Zico, claro, e tinha as fotos lá, tinha a foto do Zico, é muito querido lá o Zico, nossa. Com certeza. E eles admiram, claro, o futebol brasileiro, mas claro que às vezes
tem aquelas brincadeiras, o Maradona é melhor que o Pelé e tal. Isso é uma brincadeira normal, para mim é brincadeira. E aí, mas como o Zico deixou um legado lá na Udine, hein? Eu achei sensacional. No Japão e na Udine. Com certeza. O Zico, qualquer lugar que ele foi, ele deixou. Nossa, coisa, com certeza. Muito, muito legal. Eu tive com ele na Copa do Japão, eu estava com a FIFA fazendo análise lá, vendo, e pela CONCACAF, e eu tive com ele em alguns jogos. Teve jogo de veterano que eu fui ver ele jogar, eu já queria arrumar uma boca lá, mas não dava, porque estava muito gente famosa no meio. E ele sempre foi legal comigo, o Zico aí. Então dá um abração nele, viu? Já do médio volante eu tô aqui. Com certeza. Aqui entrou DAVNX7. Quem que é? Se identifica aí. Could you please let me know who? Aqui vai em língua. Curtis, eu acho que e o Brasil e o Neymar, o que você acha? O Neymar é um caso que é a parte, né, que eu te falo assim, uma situação de especial. Que eu acho que ele deveria estar se preparando mais, se ele tem fins de ser convocado, alguma coisa. Mais concentrado ali. Isso, se concentrar mais, fazer um trabalho até extra, já porque ele está jogando assim, às vezes não treina do jeito que ele deveria treinar, tudo isso. Está lá no Santos, joga um jogo, depois até é uma situação meio irregular dele, assim, no sentido de profissional, né? Hoje ele joga. Mas o que eu digo é o seguinte, na hora do Neymar, por exemplo, o treinador, nós trabalhamos em seleção, eu trabalhei em Angola, na África do Sul, em Gana, e Gana com a seleção olímpica deles também. Então, é uma situação difícil na hora da convocação de jogadores. A gente fica até, às vezes, com aquela história, convocar pelo coração, pela emoção, ou tem que ser pela razão. Né? Você chegou nessa situação, olha aí, Edu, que eu vou perguntar, Abdi Pelé, o Edu deve conheceu. O Abdi Pelé passou essa situação do Neymar, que é interessante conversar isso aí, você não é obrigado a colocar o cara, mas há uma pressão que você deve colocar o cara. Eu já passei coisas assim, coisas que eu aprendi, que eu apanhei, que deu certo. Fala você, o Abdi Pelé, onde ele estava quando você foi para Gana? Eu quando fui para Gana, o Abdi Pelé estava jogando na Itália, pô. Não me lembro direito. E aí? Ele já tinha jogado, hein? Ele vinha... há uma pressão para o cara vir e jogar, né? Vinha. Agora é o seguinte, o Abdi foi um dos maiores, do jogador, por esse apelido que ele já tem na África, Abdi Pelé, é porque ele jogava muito, entendeu? Botava Pelé pelo nosso Pelé. Olha, eu tinha um jogador no Camarões, foi olhar meu treino, eu soubava que ele abusava um pouco, depois fiquei sabendo. A bebidinha. Aí o que acontece? O nome dele era Zico, o apelido dele. Eu falei, amanhã você põe a chuteira, vem treinar. Hein? Eu vi o jeito dele, ele jogava pra caramba, só a condição física dele era bem zero, e aí sim eu fui pondo ele nos 15, 10 minutos, ele ganhava jogo pra mim. Aí chegou um jogo contra a África Central lá, no seu Camarões, Copa da África, nós perdemos. Ele saiu, o vestiário foi embora, a gente se despede e tudo, vai embora, tem programa semana que vem, não sei o quê. Ele sumiu. Aí eu fiquei preocupado, e são coisas que não sei, ou ele passou mal, mas não falaram nada, está vivo, estava fora de circulação, mas era um Zico, o apelido dele. E também tive um Zico nos Estados Unidos, na Brigham Young Universidade, veio da Nigéria, se não me falha a memória. É um crioulo forte, jogava pra caramba, habilidoso, eu era metido a treinar também, aí eu treinava junto, aí eu lembro dele,
Por quê? Porque ele, da Libéria, ele era da Libéria, da terra do. Foi jogador UEA. Fala o nome do nosso, UEA. do nosso amigo aí do Rio de Janeiro, que faleceu, que era diretor da BTF, tudo, o Gildo. O Gildo. Meu amigo Gildo. Foi treinador dele na Libéria. Você vê como é que esses nomes crescem, né? E claro, eles admiram. Mas é interessante esse lance do jogador. Ele era bom. Já aconteceu coisa assim com você? O cara era bom. Pô, o Abdi Pelé, inclusive, claro, pela posição. Mas ele era bem profissional, né, Curtis? Ele era, acho que, profissional. Ele era profissional demais. E outra coisa, era jogador que naquela época, os jogadores da África, por ser convocado para a seleção, eles vinham com aquela satisfação de jogar pela seleção do país dele, tudo isso. Então, o Abedi era um excelente jogador, inclusive, jogando todas as convocações que eu fiz, ele veio, jogou todas, era um tremendo jogador, ele tinha sido 4 vezes o melhor jogador da África, ganhou a bola de ouro da África 4 vezes, como melhor jogador, e era um excelente jogador. Ele era um meio de campo, assim, aliás, é um meia ponta de lança, assim, que jogava do meio para frente, assim, mas excelente jogador. Inclusive, no meu mesmo time que eu estava lá, aliás, na seleção, eu tinha convocado o irmão dele, que tinha o irmão dele também, que era jogador. O filho dele joga também na seleção, jogou Mundial contra o Carlos César. Agora recente, nessa seleção de Gana, o filho dele está jogando, o filho da Abdi. Tá. Ô, Curtis, e você, só para a gente ir encerrando, Curtis, por causa que eu tenho medo que muito tempo o meu Instagram, eles vão fritar um tesouro aí, e eu aproveito a live. Você tem alguma recomendação para falar para o brasileiro sobre a Copa do Mundo? Você diz assim para... Seleção nossa, qual a esperança? A esperança nossa, eu acho que, sinceramente, ele deve chegar mais um pouco à frente, lá nas oitavas de final, quarta de final. Mas é uma equipe que não tem uma confiança, porque a gente não tem uma seleção montada ainda, a gente não sabe, está cheio de problemas de contusões, tudo isso. Cada contusão dessa diminui mais o efetivo nosso. E a questão do Neymar, por exemplo, que você falou, quando a gente vai fazer uma convocação, nós temos que ver também o seguinte, que são 23 jogadores, né? Então, se você deixar o Neymar de fora, porque é um jogador técnico, tudo isso, mas que não está totalmente na condição física. Mas aí tem que fazer uma análise com os outros, que tem os 11 titulares, nos reservas, os 11 reservas, ver se ele teria uma condição melhor do que aqueles que lá estão, para ser mais bem aproveitado como reserva. Porque teve jogador, com essa quantidade de jogadores, essa Copa do Mundo vai ser mais longa, mas as outras anteriores, tem jogador que é campeão mundial, mas nem entrou em campo, nem um minuto. Então, essa é a situação. Quando você leva os reservas, tem que ver se eles vão ser úteis ou não. Ou então, se tem uma qualidade melhor do que aqueles que lá estão. Um receio que eu tenho é que eu estou torcendo para ele ir, eu gosto que ele vá para jogar bola, e aí o problema é os caras chegar, ninguém vai chegar delicado nele, e aí é um problema. Então tem que saber trabalhar com ele na seleção, pôr um pouco mais, eu penso pôr um pouquinho mais na frente, não querer fazer ele correr, fazer tudo, não tem uma condição para isso. Agora, a inteligência dele, a técnica é muito boa, eu vejo ele passar a bola. É uma pena, um talento, só assim, vai, não vai. Eu acho que vai, tomara. O Neymar tem um detalhe, né? Ele é um jogador, e agora o Vini melhorou um pouquinho mais.
É um jogador, por exemplo, que ele sempre jogou assim. Chegou no Barcelona, quando ele chegou lá, o pessoal do antigão na Messi, aquela turma do Barcelona, disse: meu filho, aqui não é assim não, aqui você tem que tocar a bola, não é querer passar por dentro da defesa, tudo isso, quando a situação não está... Ele se adaptou, né? E ele se machuca muito, sabe por quê? Porque ele vê, ele quer passar pelo primeiro, mas já vê que tem alguém na cobertura, e na cobertura às vezes faz a falta até, né? Claro. Então, ele leva muita falta por isso. Eu acho que o Neymar, quando chega numa faixa de idade, tudo isso, ele já está com a idade também de ter que tocar a bola, fazer mais claro, toque. Claro, saber o limite ali. É. E tem outra, qualquer lugar você tem que se tocar, porque os caras vêm cobrindo no pau. Você vê o Vini mesmo. Ele tem uma qualidade individual muito grande. Para essas defesas fechadas é muito bom, porque uma jogada individual abre a defesa, né? Mas o que acontece é que ele vê que a situação está difícil, ele quer passar por dentro do defensor e não consegue nada e perde a bola, né? Claro, vamos ver a convocação, não adianta ficar falando aqui. Tem uns que tem que ir, tem uns que é melhor ficar em casa e torcer, porque não é mole o Mundial, mesmo que no começo tem seleções que são fáceis, mas do Brasil já não é fácil, é o Marrocos, entendeu? Não tem jogo, o Haiti, o pessoal pensa que é bobo, não é bobo, os caras jogam pela América, pelos Estados Unidos, já não são mais bobo, jogam futebol profissional. No meu tempo, Copa do Caribe, eles que ganhavam tudo. E eu fui jogar lá a Copa do pré-olímpico, com eles, com a seleção de Barbados. Pô, eu arrumei minha seleção legal, aqueci, isso é bom o pessoal saber. Time armado, vai começar o jogo, vamos dar certo alguma jogada nossa aí. O que aconteceu? A ambulância não veio, então eu vi uma armada lá, é uma armada isso aí, porra. Tem que não falar nada, dar risada e voltar. É verdade. Mandar os caras tomar mais uma água, chupar mais uma laranja e tive que engolir o sapo, cara. É duro. É país mais humilde, os caras têm outra manha, mas tinha criatividade de dar um nó. É verdade. Curtis, eu quero te agradecer e breve a gente vai fazer uma outra live e dar uma treinada aí que é bom e cuidar da saúde e eu também. E na próxima semana teremos uma live e será muito legal também. Eu não vou falar agora porque estou esperando a confirmação. Tá legal, beleza. Um abraço, viu, Curtis? Vou me preparar bem para a próxima aí, porque essa agora a tecnologia me deu uma derrubada aí, né? Bom, sabe de quem eu lembrei? Do Coalhado. Espero fazer uma boa partida. Um abraço para meus familiares. Lembra dele? Lembro. É legal. Um abraço, Curtis. Tá, um abraço a todos. Fica com você, obrigado por você ter paciência aí. Você foi gentil. Eu que peço desculpa pela falha aqui de chegar nesse horário. É que você viaja muito, eu pensei que estava no Japão, virou de poder saber. Um abraço. Um abraço igual. Tudo de bom. A gente se fala. Tchau. Tchau. Obrigado, Curtis. O Curtis é professor, é treinador, é gestor, instrutor da Escola de Educação Física do Exército de Futebol, da sindicato, de tudo. É um cara muito legal e é um dirigente também esportivo. A experiência dele é legal, por isso que eles vêm em muitas lives minhas, porque dá gosto, uma cultura não só de futebol, uma cultura esportiva, porque trabalhou também com o nosso basquete. Né? A principal, com os caras, com essa turma toda, ele andou trabalhando. O que você quer dizer, andou com essa turma toda? Essa turma toda é uma experiência fora de série. Nós tínhamos o Edu aqui na linha, curte uma grande criatura. É isso mesmo, Edu. O Edu, então você viu, ou trabalhou perto do Edu, viu uma história do Edu, eu vi o Edu jogando, o Pelé era o titular, mas ele era no meu botão 10. Jogava pra caramba. Um abraço a todos, obrigado, Edu, Alexandre, a todos.
Até a próxima live. Tudo de bom para vocês.